Juliana, vamos com o hino do Galo pra gente falar desta sexta-feira do Atlético. Esse bate-bola com a Giovana Pires, os nossos comentaristas e o Breno Galante, que já tá por aqui também. E aí, Gil, o que você destaca do Galo hoje? Bora lá, Rafa, começar falando um pouco mais de Atlético nessa sexta-feira. Tá chegando a hora, enfim, do Galo retornar à Arena MRV no próximo sábado, dia 16 de setembro. O Galo vai receber o Botafogo às 9 da noite. Para essa partida, ao longo da semana, e como a gente já esperava também por conta dessa pausa no calendário do futebol brasileiro pela data FIFA, o Filipão vai recebendo boas notícias do Departamento Médico do Atlético. A de hoje é o retorno do Matias Zaratio, meia do Galo, que sofreu uma lesão no início de agosto, até no jogo de ida contra o Palmeiras pela Libertadores, nas oitavas de final, estava se recuperando no departamento médico, iniciou o período de transição física e agora sim liberado pelo DM do Galo para poder reforçar a equipe na partida contra o Botafogo. Quem continua por lá? Igor Gomes também fazendo fisioterapia, Alan Franco e também o Igor Rabelo, as 3 peças do Galo que continuam no departamento médico, mas quem sabe nos próximos dias também a torcida do Galo tenha boas notícias. Breno Galante, pelo menos Zaratio aí, um nome importante, eu pelo menos acho, viu, Breno? Tem muita gente que inclusive corneta o Zaratio. Não tô falando de questão do desempenho dele esse ano, que esse ano, coitado, o menino tá numa zica danada, né, velho? Mas boa notícia aí pro Atlético, podendo contar com ele novamente. Tudo certo contigo? Boa tarde, Rafa, boa tarde, Giovana, Dimara, Lélio. Rapaz, comigo tudo bem, né? Aqui não tem essa de feriado não, viu, Rafa? A gente tá firme e forte, apesar de Belo Horizonte tá parada, mas a gente tá firme e forte aqui. O Zaratio, eu já vinha falando muito aqui do nome dele, eu acho que ele vai ser titular contra o Botafogo, eu tenho essa impressão. O Lélio comentou outro dia, o Lélio puxou minha orelha e falou, pô, você tá elogiando muito o Zaratio aí, mas ele não vem bem não, concordo, ele não vem bem, mas a gente sabe, né, do potencial do Zaratio, a gente conhece o Zaratio, o que ele já fez pelo Atlético, a questão extracampo, falecimento do cunhado, do pai, isso tudo pesa, as lesões que ele teve a lesão, voltou, teve lesão de novo, enfim, eu confio muito que o Filipão possa conseguir trabalhar e dar uma oportunidade e o Zaratio agarrar essa oportunidade. Ele é um cara que a gente não tem o que falar do Zaratio, né? Em nenhum tipo de aspecto. Ele quando entra se entrega muito ao time. Então eu acho uma boa notícia pro Filipão. Ele já teve a notícia do Johan também, que volta a dizer, para compor o elenco como opção de banco, é uma ótima notícia ele poder aproveitar o Johan e fica essa expectativa. Ainda tem mais uma semana aí de treinamento. Ele pode ainda contar com esses jogadores que são do departamento médico serem liberados também. Então, contra o Botafogo, o Filipão vai ter um time mais recheado de opções. E espero que essa turma esteja aproveitando o tempo livre que eles estão tendo para treinar. Porque uma coisa é certa, viu, amigos? Eles vão ser cobrados por isso. Se não tiver o retorno contra o Botafogo, o que a gente vai ouvir é: e aí, como é que foram os treinamentos da Cidade do Galo? 2 semanas de treino e não houve evolução? Acredito que vai ter evolução, mas eles têm que estar preparados que cobrança também vai ter. Pode ter certeza. E até falando sobre essa questão do meio-campo do Atlético, né? A gente sabe que na próxima partida o Galo não tem o Hulk, vai cumprir suspensão e fica de fora. Até no início dessa semana a gente discutia como é que o Filipão deve formar esse Atlético, né? Pensando no esquema tático mesmo, na ausência do Hulk e não tendo tantas peças assim boas pro ataque do Galo, né? De fato, os atacantes. Então ele poderia deixar o Paulinho e o Pavão avançados, né? No ataque do Galo de fato. E aí traria, quem sabe, um meia a mais ali pro meio campo. Então vamos às opções do Atlético para essa partida contra o Botafogo, pensando no meio campo do Galo e considerando que seriam 4 meias titulares nessa partida na Arena MRV. Otávio e Batalha, na minha opinião, garantidos nesse meio campo, Batalha inclusive retornando, acho que a gente pode até discutir um pouco mais sobre a importância da presença dele daqui a pouquinho. Então Otávio e Batalha, os 2 volantes garantidos nesse meio do Galo. Aí sobram 2 vagas nesse meio alvinegro. Zaratio, Pedrinho, Igor Gomes, muito provavelmente, mas ainda é dúvida, e Johan, Edenilson, Patrick. As principais opções de Filipão para essa partida no meio-campo para compor essas 2 vagas. Como é que vocês imaginam que isso deve ser feito para essa partida contra o Botafogo? E aí, Di?
Na verdade, são 2 vagas, né? Isso. Então eu acho que é Pedrinho e Zarate. Se o Zarate estiver em condições, Pedrinho. Não tem por que ele tirar o Pedrinho do time, né? A gente, nos últimos jogos que a gente trabalhou junto, inclusive, né, Gil? A gente falou muito dessa questão da importância que ele acabou ganhando ali na movimentação, na inversão de posição, que é uma coisa que o Felipe gosta muito, né? De ter o jogador que não só busca o jogo, mas que principalmente facilita para o seu ataque, né? E também porque ele tem uma recomposição boa. O Pedrinho tem uma recomposição muito boa. Então, não vejo aí. Na questão do Zarate, se ele realmente estiver em condições, né? Realmente recuperado, e aí eu estou dizendo em tudo, né? Psicologicamente, fisicamente e tudo mais. Acho que ele recebeu um apoio muito grande da diretoria do Atlético, dos torcedores, né? De todo mundo. Então, se ele estiver bem, se a conversa for boa com ele, acho que é ele no jogo. E aí, Lelão? Pode ser, mas o Atlético também tem a opção de jogar com 3 atacantes, né? Também. E inclusive de formar o meio de campo de maneira muito diferente dessa. Eu não sei se eu escalaria o Zarate de início ainda não, com sinceridade. Talvez o deixaria guardado para o segundo tempo, mas a chance dele ser titular é muito grande, né? Principalmente que pela qualidade que tem, poderia fazer um revezamento com o Pedrinho, né? Não deixando Isso. o Pedrinho Sozinho. tão fixo ali no meio, caindo pela direita, tendo a liberdade, como você gosta de falar, Rafa, de flutuar, né? Então. Sai fora. Mas eu sei que fala isso, eu só tô te lembrando, né? Tudo bem. Então, vamos ver. A capacidade dele. De outra maneira que você gosta de falar de pisar na área também, é muito grande, então preencheria bem o último terço do campo. Essa é legal grila, também. que dureza. Pede música no programa Matiê Dominical agora com essas 3, viu, Lélio? Eu não falo isso não. Bom, Gil, hoje nós tivemos, né, Gil e Breno Galante, como entrevistado lá na Cidade do Galo, o Bruno Fux, né? Vai ter mais uma oportunidade como titular, correto? Exatamente, o Bruno Fux foi titular contra o Atlético Paranaense no empate por 1-1 na última rodada e ele estava 2 meses já sem entrar em campo, porque ele teve uma lesão e depois acabou não tendo oportunidades no time titular do técnico Filipão. Agora, para essa partida, tem mais uma vez, vive essa expectativa de ser titular novamente com a camisa do Galo, porque o Gemerson cumpre suspensão, Maurício Lemos retorna, mas o Gemerson é mais um que vai desfalcar o Galo contra o Botafogo, e aí o Fux comentou essa possível oportunidade como titular. Vamos ouvir. Sim, tava aguardando essa oportunidade, né? Fazia aí, como você falou, 2 meses que eu não atuava. Tava ansioso para poder jogar de novo, poder contribuir dentro do campo. Muito feliz de poder participar. Espero que eu tenha mais chances. Se realmente eu for jogar, espero poder aproveitar a oportunidade novamente. E com certeza tem uma ansiedade da arena, né? Não pude estrear. E quem sabe essa semana aí que vem eu possa estar jogando. Que foi, Lé? Deu a vaga só pelo sorriso. Lemos e Igor Rabelo, se tiver recuperado. Rio não joga. Que isso, velho. Você botou ele na mesma categoria do Gemerson Risadinha, Breno. Muito sorridente, pô. Pra ser zagueiro do Galo, então não pode sorrir, viu, Breno Galante? Não sorria, Breno. Quer dizer que se sorrir, perdeu a vaga. Tá certo. Eu gostei dessa do Lélio. Que percepção, hein? Tem um livro que chama O Corpo Fala, né? O Lélio já matou a charada aí. Mas eu achei muito legal, foi que assim, o Fux deixou bem claro nessa coletiva que ele está com uma baita vontade de entrar no time. Porque a gente sabe que o Gemerson tem jogado pela esquerda e no último jogo o Fux entrou, jogou pela direita, junto com o Gemerson pela esquerda.
e foi questionado, mas você jogaria pela esquerda? Qualquer lugar, joga pela esquerda, de volante, lateral esquerdo. Quer dizer, você tá com fome de jogo. Isso eu acho que é fundamental. Eu venho cobrando, inclusive, sobre isso no Atlético, que eu acho que falta uma briga por posição no Atlético. Quem tá no banco fica muito acomodado, não fica almejando entrar no time. Quando entra, você não vê ele mostrando algo mais para tentar roubar, no bom sentido, a posição de outro jogador. Então, quem sabe aí? Mas o Lélio tocou num ponto também, né? Se o Igor Rabelo tiver liberado, aí essa semana que vem aí eles vão ter que decidir quem vai ser o jogador. E o Rabelo tava numa grande fase quando ele saiu, né? Uma dor de cabeça boa pro Filipão. E assim, o que me faz rir mais, Galante, Lélio, Giovana, Rafa, é o seguinte, é que estamos aqui discutindo esse maravilhoso time do Atlético e o Filipão tá lá treinando hoje, inclusive em 2 períodos, já que o pessoal tava reclamando que os times só treinavam em um período, hoje em 2, mas ele pode até mudar o esquema de jogo. Né? Para ser uma. Já ficou muito claro que o Botafogo também, entre as formas e as histórias do Botafogo, ele tem um treinador que faz muito bem leitura de adversário, né? Ele tem tudo na mão. Isso aí já foi explicado lá dentro. Poderia ser uma coisa que diferenciava o Botafogo do restante. Mas vai saber, porque o Felipe tem mesmo tempo de treinar agora, seja lá o que ele quiser treinar, batida de escanteio, falta, né? O que ele gosta muito de trabalhar, que é lateralidade, né? Que é aquela história também do jogador que tá chegando perto do outro, quem é que tá chegando, falar em campo, esse tipo de coisa, mas ele pode estar trabalhando esquema tático também, né? Sim. Ou opções de jogo, que é o que o Lélio falou, podendo entrar até com 3 atacantes, vai saber, né? Talvez não no início, mas talvez como situação de jogo. Então, eu acho que que bom que eles têm tempo para poder, com esses jogadores também, que o Felipe possa ter realmente uma noção do que ele tem como opção, mas de verdade mesmo, né? Em condições, né? Agora, Gil, um outro ponto interessante da coletiva do Bruno Fux, perguntado não só sobre esse momento no curto prazo, digamos assim, mas também no longo prazo, porque o contrato dele vence. E ele falou também sobre renovação, né? Exatamente, o contrato dele é de empréstimo com o CSKA, chegou no fim da temporada passada, contrato de 1 ano, então acaba agora em dezembro. E aí ele tentou responder também sobre essas questões e falou qual é o verdadeiro desejo dele em relação à permanência no Galo. Vamos ouvir. Desde que eu cheguei no Galo, meu pensamento era permanecer aqui, né? Eu sabia que seriam aí 12 meses, né? 1 ano de contrato, empréstimo. Mas eu vim querendo ficar, né? Querendo ficar mais tempo. O meu desejo é esse. Mas eu não sei se tem conversa entre o CSK, entre o Atlético ainda. Isso não vem a mim, né? Por enquanto eu tenho que aproveitar as oportunidades para poder ter uma chance de permanecer pro ano que vem. Tá aí então Bruno Fux falando sobre esse desejo de permanecer no Atlético. Realmente o Galo precisa dele, eu acho. Na minha opinião, se o Atlético não trouxer nenhum outro zagueiro, é o Bruno Fux mesmo que deve ficar, né? Ele fez quantos jogos? Você tem aí, Giovana? Ou o Breno? 16. Não, pera rapidinho que eu já eu falo. Porque ele jogou pouco, pouquíssimo, né? Foram 2 lesões, né? Você pega naquela escalação surpreendente, né? No jogo 16 contra o mesmo. Aí, pouquíssimo. Contra o Alianza Lima, ele entra como um falso lateral direito por ali, né? Então, ele na minha opinião, é um bom jogador, né? Ele deve ser muito bem avaliado. Eu também tentaria, no mínimo, uma prorrogação de empréstimo para que ele fique na próxima temporada. E a oportunidade está aparecendo. Com sinceridade, vai jogar contra o líder do campeonato, tá? O Gemerson, ele é um zagueiro muito contestado pela torcida. Ele não é unanimidade. E a bola dele também nos faz, né, comentar sobre isso. Porque se fosse o Gemerson de 2014, com a baita de uma recuperação, né, muito firme pelo alto, não que ele fosse infalível. Pelo contrário, ele inclusive falhou num jogo importante da Copa do Brasil, mas era muito mais seguro, era mais confiável. Então, pra mim, assim, eu penso igual ao Breno. Tem uma disputa de posições ali na defesa. Basta o Filipão enxergar, como enxergou, por exemplo, o Igor Rabelo, que se transformou em capitão e titular do time.
E um outro detalhe aqui, viu, pessoal, que chama atenção, tô dando uma olhada na ficha do Bruno Fux no Transfer Market, que é um site que a gente usa como referência, o valor de mercado dele nem é tão alto, 1.800.000 euros. E a vontade do jogador também, acho que ainda não, esses jogadores que conseguiram sair da Rússia, né, ou da região ali pelos conflitos que ainda acontecem, né, nesse momento ninguém tem vontade de voltar para lá, né, ainda existe uma insegurança muito grande, então o Atlético pode se utilizar de tudo isso, né, obviamente para poder tentar ficar com o Bruno Fux. E já que o Atlético, é bom a gente dizer isso, depois a gente vai falar mais do Dimar em entrevista, mas as informações já são de que eles estão discutindo 2024. Então, eu imagino que essa discussão passa primeiro, e até foi uma dos questionamentos, por quem está aqui. Vai ter uma renovação grande, mas passa primeiro pelas renovações, as situações dos jogadores que estão aqui, que estão sendo avaliados, obviamente. Então é a chance dele. Você acha que deve renovar com o Bruno Fux também, Breno Galante? O Rafa, o detalhe assim, o Fux ele veio, né, com o passe pré-fixado já, né, valor de 5 milhões de euros. Quando ele foi vendido do Inter pro CSKA em 2020, ele foi vendido por 8 milhões de euros. Então já deu uma caidinha. Você falou aí do Transfer Market, né? A Dimara colocou muito bem da região onde está o clube dele que está passando por problemas. De repente o Atlético pode negociar e de repente conseguir um valor menor. Mas hoje, se tivesse que ficar 5 milhões de euros, nós estamos falando aí de 26.650.000 reais. É um valor considerável que tem que ser analisado pelo desempenho dele até o final do ano. Giovana trouxe 16 jogos, são poucos jogos. Com o Filipão, que pode ser aquele que dê a palavra final, são só 3 jogos até agora. Então ele realmente tem que entender que essa reta final para ele é um vestibular, cara, para ele poder ver se ele vai passar ou não. Ele tem que se dedicar, buscar jogar o máximo de jogos possíveis, porque a SAF vai mudar muito a característica de jogadores do Atlético. Ele até está dentro dessa característica, ele tem só 23 anos. Então ele tem um perfil de jogador que interessa a SAF. Mas aí tem que ter um rendimento dentro de campo, né, Rafa? A gente tá falando de empréstimo também, né? Porque pagar isso tudo num zagueiro, eu não acredito que o Atlético vai fazer, né? Quando o Breno fala isso aí, já começa a vir Jorge Lucas. Não, nossa, né? Na moral, viu, brother? Faz isso não. Sério mesmo. Sério? Isso aí me dá uma agonia tremenda. Essa ambição toda, ela ficou, esquecida lá no tempo. Pode esperar. Não gosto nem de pensar, haja coração. Haja mesmo, mas no seu caso, viu, Lélio Gustavo? Gil, rapidamente só registrar a participação aqui do Anderson, tá acompanhando a gente lá em Boston. O Luiz Henrique também tá aqui na sintonia da FM O Tempo. O Lindolfo também participando conosco aqui. Um forte abraço aos nossos ouvintes. Final telefone 0985. Também o Josemar da Silva está acompanhando o noticiário do Galo aqui no nosso programa, Giovana Pires. Até ainda sobre o Bruno Fux, Rafa e todo mundo que acompanha a gente, eu lembro quando o Atlético estava em busca dele, quando enfim concretizou a contratação lá em dezembro do ano passado. Eu até trouxe aqui, a gente discutia sobre essa questão das lesões. Até achei um material meu lá de dezembro de 2022, falando um pouco sobre como foi esse período dele no CSKA, né? Ele ficou lá por 2 anos. Na estreia, ele se lesionou e aí depois demorou bons meses para retornar. Depois disso, teve algumas lesões musculares, tendinite e até intervenção odontológica. Até por conta de dente, ele precisou ficar de fora e desfalcou o CSKA nesses 2 anos que ele ficou por lá. Então é um jogador que, apesar de novo, realmente tem um histórico de lesões que pode acabar atrapalhando também, até o fato do Atlético querer ou não renovar com ele, até por conta disso, estender o período de empréstimo ou até mesmo colocar o jogador, né, contratar o jogador por esses valores aí que o Lélio até se assustou que o Breno Galante passou. Falando sobre outro jogador agora do meio-campo do Atlético que retorna para essa partida, que é o Rodrigo Batalha. É um dos grandes destaques, eu acredito, do Galo nessa temporada. E pegando os números dele com a camisa do Atlético, desde que ele chegou, ele foi anunciado inclusive no dia do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América. O Atlético anunciou a contratação dele, foi até o último período ali da janela de transferências, e aí rapidinho ele conseguiu essa vaga na equipe titular. Ele já desfalcou o Galo em 5 partidas desde que ele chegou. Ele não participou, na verdade, de 5 jogos, não só como desfalque. E o Atlético nunca ganhou sem ele. Então,
Pensando assim, qual que é a importância desse retorno do Batalha para essa partida contra o Botafogo? Não só pela sorte apresentada pelo moço, mas o futebol dele realmente cresceu muito, né? A forma de jogar dele, a saída de bola, o que ele faz com a movimentação também com seus companheiros de frente, né? Eu acho sempre, claro que você tem o Otávio aí que faz esse trabalho do primeiro ali, mas eu acho sempre que os volantes eles têm que ter, não dá para você entender mais o volante sem o trabalho de recomposição defensiva, só indo para frente, só sendo aquele volante meio meia, né, que vai lá para frente e tal, porque você tem que ajudar o seu setor defensivo. Ninguém joga mais nem com o ataque se não for ajudando, né? Um ou outro lá que você não vai fazer o Messi correr, né? Essas coisas todas. Mas fora isso, quem não tem esse diferencial, todo mundo tem que trabalhar. E ele me parece muito consciente nesse trabalho. Tanto em ir à frente ajudar os seus companheiros, quanto voltar para ajudar o setor defensivo. Então, cão de guarda, né? Ele é muito isso. Eu gosto muito. Olha, é difícil talvez o jogo em que a gente não coloque ele entre os melhores do Atlético. Sempre tem, né, de uma menção Sempre. honrosa ao Batalha. Sempre. Lelão, a pergunta aqui, tá? Torcedor não precisa me mandar para aquele lugar. Você acha que com o bom desempenho do Batalha, o torcedor já não sente mais saudades do Alan no Atlético, Lélio Gustavo? Ô, Rafa, eu acho que não. Primeiro porque ele quis ir embora, né? Então o camarada, quando ele não quer ficar, ele não vai fazer falta nenhuma. Nenhuma. O maior legado do Eduardo Cudê foi a indicação do Rodrigo Batalha, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, não sinto falta nenhuma. Enquanto, por outro lado, né, pra onde ele foi, eles estão querendo devolvê-lo rapidamente, né? Não sei se o Breno escutou o programa de Edmara, viu, Breno? O Diego Mulambo estavam falando sobre os jogadores do Flamengo e o Diego Mulambo, nosso querido produtor do Barba Cabelo e Bigode, falou que se a gente quiser o Alan de volta, ele ajuda a pagar a volta dele. Ele ajuda a pagar. Não sei de onde que ele vai tirar dinheiro, não, mas acho que não sei. Tudo bem. Você acha que o pessoal sente saudade do Alan ainda, ô Breno? Rafa, é o que o Lélio falou, né? Depois de exposto a situação, o Rodrigo Caetano em coletiva expôs que ele forçou muita barra para poder ir pro Flamengo e para onde ele foi, da maneira, eu acho que isso tocou muito o torcedor do Atlético, né? Aquele que lamentava porque ele estava indo pro Flamengo, ficou com muito mais chateação quando ficou sabendo que ele forçou a ida. E principal, né? Claro, ele vai chegar lá e vai tentar fazer o filme com a torcida do Flamengo, mas na coletiva dele de apresentação, em momento algum ele citou o nome do Atlético e ainda disse que era o grande sonho da carreira dele ir pro Flamengo. Então, boa sorte lá e que ele colhe os frutos que ele plantou lá. É isso. Até porque ele fala muito também, né, Breno? Falou muito lá, né? Acho que o torcedor atleticano também não gostou nadinha, né? Das referências, a forma como fala, né? No mínimo, você tem que ter respeito de onde você veio, até porque não é, Lélio, o mundo capota. Exatamente, isso mesmo. Olha, se você vai e pega aí, né? A gente tem vários e vários exemplos de jogadores, né? São históricos em seus clubes, mas por outro lado, eles sabem se comportar, ou souberam. Aí pega o Alex, é um exemplo desse. Ele é respeitado pela torcida do Atlético. Sim. Sabe? O próprio Hulk, a quem eu respeito da torcida do Cruzeiro. Claro. E era assim, o Zico com a torcida do Vasco e o Roberto Dinamite com a torcida do Flamengo. Então, você não tem que ficar jogando pra galera o tempo inteiro, né? E foi isso que o Alan fez e, sabe, um tiro que saiu pela culatra, porque até agora ele não jogou nem 25% do que ele jogava aqui com a camisa do Atlético. Lamentável, né? Porque era um jogador que poderia, sim, ir para a seleção brasileira defendendo o Atlético, como ia o Guilherme Arana e outros jogadores iam para as seleções dos seus respectivos países. Boa. Rapidinho, Gil e Breno, a programação do Galo, treino amanhã e folga domingo, né? Exatamente. Aí segunda tá de volta para enfim iniciar a semana de enfrentar o Botafogo. Boa. Tá de folga também, Breno Galante, o soldado que tá no quartel até no final de semana e quer serviço?
Ah, rapaz, eu tô aqui, pau pra toda obra. Pode contar comigo. Não, mas amanhã não tem programa, não. Amanhã não tem, amanhã você pode ficar Breno. tranquilo. Amanhã você pode ficar tranquilo. Domingo também, né? Não, mas Amanhã tá suave. isso aí eu tava sabendo, gente. Eu tô levando a sério demais. Isso eu já sabia. Olha só, só pra convidar a turma que tá ouvindo, nós colocamos uma matéria no portal sobre a volta do futsal no Atlético. Hoje eu conversei com algumas pessoas dentro do Atlético e vai ser muito legal isso. Muito o Atlético legal, vai resgatar muito legal. uma tradição que tem e vai ser uma concessão da marca, né? O Atlético não vai gerenciar e administrar o futsal, vai ser a empresa que passar por todo aquele crivo, tem uma empresa terceirizada que vai analisar todo o perfil, né? Para poder ver se a empresa vai se encaixar ou não, pode até ser de fora de Belo Horizonte, ela tem que apresentar inclusive um ginásio para onde vai acontecer os jogos, aonde vai ter o treino dos times, tudo essa empresa tem que apresentar, isso é muito legal, porque a gente se lembra, né? O Atlético teve várias glórias aí em relação ao futsal e o basquete também. Também. E o mais legal disso, já tem patrocinadores que patrocinam o time profissional do Atlético que já querem patrocinar o futsal. Mas é Quer dizer, ainda nem tem um associação ou é a parceiro. SAF? Como, Lélia? Ó, como Lélia é uma Opa, 5h32, Peraí, só um minutinho. Vamos botar no Barba de Vamos Segundo botar isso no Eu aqui. lembrei da Lélia da Colo Autotruque. do capeta! Obrigada, adorei a confusão. Não, eu Vai lá, Breno. Desculpa, Dimara, que eu falei de patrocinadores, eu lembrei da Lélia da Autotruque, né? Ela já fica de olho pra Ô, poder louco. entendi. pensar. Não, eu tô só falando quero de saber o futsal. seguinte. Não, isso Já é da SAF, né? Imagina. já é da SAF, O Lélia não já é para da de SAF rir. e é mais uma. Desculpa aí, viu, Dimara? Mas e é mais uma opção pro Atlético agregar mais produtos, né, para colocar nas lojas, para vender, tanto do basquete quanto do futsal. E também outra coisa legal é que alguns jogadores que hoje atuam nas equipes principais do Brasil de futsal já entraram em contato com o Atlético falando, se realmente sair o time de futsal, é só cobrir o que eu ganho aqui que eu vou para aí, porque Boa. o Atlético é uma marca forte e eu quero jogar no Atlético. Isso é muito bacana. Maravilha. Ô, Breno, bom final de semana pra você, meu velho. Segunda-feira, encontro marcado aqui no Tempo Esportes. Valeu, Rafa. Bom final de semana pra você, pro Lélio, pra Dimara, pra Giovana. Um abraço. Valeu. E o Giovana, você volta no quarto bloco, Gil? Eu volto no quarto bloco, Rafa, com a preparação do Botafogo, que voltou aos treinos só hoje. 5 dias de folgas, claro, líder do Campeonato Brasileiro. Quem pode, Giovana Pires.